Boa noite! Hoje, exatamente 21 horas, em Brasília, iniciando a nossa 8ª live do Desafio das 21 Lives. Ser pontual é ser legal. E aí, para começar, vai ser bem interessante já colocar aqui, fixar aqui o nosso papo de hoje. Pronto! Fixado o nosso tema da noite, inveja. Inveja, ela faz parte dos 7 pecados capitais, né? E aí a gente percebe que a gente vive num mundo que a gente tem muita inveja, então é bem complicado isso, né? Mas só que a gente nunca fala a respeito da inveja em si, né? A gente sempre fala disso veladamente, a gente nunca entra num assunto desse para poder ficar debatendo ou entendendo como que funciona a mente humana, né? Oh, boa noite, Vânia! Seja bem-vinda, minha querida! Hoje o tema é inveja. Estamos aqui ao vivo, Dr. Rodolfo Maciel, grande amigo. Dr. Rodolfo, quanto tempo que a gente não se vê. Então, hoje o tema é bem interessante porque é algo que a gente vive constantemente, mas só que a gente fala muito pouco sobre ele, né? E como que a nossa cabeça ela trabalha, como que a nossa cabeça funciona, o nosso cérebro, essa máquina que não para nunca. Por que que a gente tem a inveja, né? Muita gente fala que não é invejoso, mas em algum momento a gente foi, em algum momento a gente é, em algum momento a gente fica desconcertado, né? Mas assim, algo bem interessante para poder falar é uma diferença que existe grande entre cobiça e inveja, né? A inveja, ela é bem diferente da cobiça. Muitas vezes as pessoas confundem isso, né? A cobiça é quando você deseja algo de alguém, você deseja, né? Não estou te ouvindo, vou sair e voltar. Sai e volte, Vânia. Vou até baixar um pouquinho aqui o som aqui, pra gente ver. Então o que acontece? A cobiça, você sempre deseja algo, você tem vontade de ter as coisas, né? É claro que a cobiça ela tem um lado negativo da história, né? A cobiça ela atua de uma forma que pode ser positiva e pode ser negativa. A parte positiva é quando você fala assim, nossa, fulano fez uma casa tão bacana, eu quero construir uma casa igual a dele, né? Então isso é bem interessante. Agora, quando você tem a cobiça negativa, a gente está falando de roubo, né? Então eu vou tomar, vou me apropriar de algo. Agora tá legal, Vânia? Tá legal? Tá bacana? Legal. Então assim, a cobiça tem muito isso, né? A cobiça ela é bem diferente da inveja. A cobiça ela pode ser positiva, que é, poxa, fulano fez isso, construiu, conseguiu comprar um carro, eu quero um carro daquele, eu também quero. Então, ou seja, é o desejo de ter. Mas a inveja, ela é sempre negativa. A inveja, ela sempre detona, né? A inveja ela é pautada na tristeza dos outros, né? Ou seja, o nosso cérebro, das pessoas que são invejosas, das pessoas exato, inspiração, inveja. Então a gente vê que tem uma questão assim muito séria na inveja, né?
A inveja é se você está indo bem, eu estou mal. Se eu sou uma pessoa invejosa, né? Então, assim, se você está indo mal, eu estou super feliz. E isso é ativado no nosso cérebro, né? Existe uma parte do nosso cérebro que ela conduz isso muito bem. Então, isso realmente dá prazer. Ou seja, a partir do momento em que você vê alguém sofrendo, alguém que você não quer ver feliz, e você vê aquela pessoa se dando mal, né? O que acontece? Você fica feliz, ou seja, você tá ali, o seu cérebro ele funciona com vários tipos de endorfinas e que você fica feliz. E aí quando aquela pessoa que você está focada, que você inveja ela começa a se dar bem, ela faz as coisas e tá tendo sucesso, ela se sente mal. Ela se sente chateada, ela se sente infeliz. Então a inveja por si só é um movimento que nós seres humanos temos, não é um movimento, melhor dizendo, é um sentimento que todos nós temos, que fala justamente da infelicidade alheia. Enquanto fulano for infeliz, eu vou ser feliz. Tomás de Aquino, né? Ele já falava nisso, né? Dando boa noite aqui para o pessoal, e aí ele falava que a aflição da prosperidade, e detalhe, né? É a aflição da prosperidade alheia. As pessoas ficam, meu amigo Santana, seja bem-vindo, meu querido. As pessoas, boa noite Flávia, seja bem-vinda. Então, a felicidade, a inveja é um pecado envergonhoso. Que é muito difícil a gente assumir e admitir que temos inveja. É muito difícil a gente chegar e falar assim, nossa, eu tenho uma inveja branca de fulano de tal. Não, isso aí tá errado, né? Isso é bem errado, porque não existe inveja branca. A inveja é a infelicidade. Então, quando alguém chega para você e fala assim, eu tô com inveja branca de você, porque você consegue trabalhar se divertindo, fazendo as suas coisas, você ama o que você faz, eu tenho inveja branca disso. Esquece, isso não é inveja branca, isso é inveja mesmo, tá? Teve um episódio que aconteceu comigo, já tem alguns anos, uns 2 anos mais ou menos. Um amigo meu, diz-se amigo meu, né? Chegou e falou assim, ô Jairo, cara, tu tá bem, hein? Tu tá bem, você tá envelhecendo, tá ficando melhor do que quando você era mais jovem. Você tá bem, ó. Mas isso passa, tá? Então assim, poxa, se eu tô bem, mas isso vai passar? Claro que vai passar. Tudo na nossa vida passa. A gente sempre vai ter um momento bacana nosso e vai ter um momento que a gente vai descer, né? Então assim, tudo passa na nossa vida. Mas não precisava chegar e falar assim na lata como ele fez e falar assim, Jairo, a inveja, você tá muito bem, mas isso vai passar. Então se cuida. Então essa é uma inveja. E todos nós temos isso, nós sofremos de inveja, né? Vivemos de fase, Flávia, é verdade. São os ciclos, né? Dizem que às vezes, quando você é mais novo, você não é tão bem quanto você está mais experiente, quando está mais velho, né? A gente vive muito isso, são as nossas fases. E uma coisa que me chama muita atenção na inveja, que eu estou estudando os 7 pecados capitais, e aí eu quero fazer a live sobre os 7 pecados capitais, né? Mas só que eu quero trocar os 7 pecados pelo prazer capital, né? Então a inveja, ela vai começar, ela está sendo o meu piloto para os outros 7. E uma coisa que é fato, a gente sempre vai ter inveja daquelas pessoas que estão próximas a gente.
Você nunca vai ter inveja de Alexandre o Grande, de Marco Polo, de Pedro Álvares Cabral. Ou seja, a gente nunca vai ter inveja, porque isso já passou. Então, a inveja ela é muito atual e geralmente ela sempre está muito próxima das pessoas com quem nós convivemos. São os nossos amigos, são os nossos familiares, né? São colegas de trabalho. Tudo isso impacta na inveja. Então, assim, a inveja... Eu vou ter inveja, por exemplo, a Vânia, o Santana, por exemplo. A Vânia mora no Rio de Janeiro. Eu nunca conheci pessoalmente. Eu sei que ela é major, coronel, major da polícia militar, tem uma história lindíssima de superação. E, assim, eu não convivo com ela para ter inveja. Eu só tenho só a aplaudir. O Santana é outro caso. Estudamos juntos no mestrado. É uma pessoa maravilhosa e ele tem a vida dele. Então, eu não sei como que é a vida dele para eu poder ficar tendo inveja dele, do que ele faz, do que ele deixa de fazer, das rodadas de chopp com os amigos, dos caranguejos. Eu não tenho. Então, se eu não tenho referência, se eu não vejo, automaticamente eu não consigo criar inveja. Vamos aqui ao comentário aqui. O Feitosa entrou, meu amigo Feitosa, lá de Patos de Minas, seja bem-vindo, meu amigo. A pior coisa que existe é você conviver com pessoas invejosas. Afaste-se o mais rápido possível de uma pessoa invejosa. É verdade, Santana, é verdade. Porque, na verdade, é um sentimento tão frívolo, é tão canalha, né? É tão baixo, é um sentimento tão baixo que as pessoas vivem, a inveja, que, assim, não tem por que a gente conviver com pessoas invejosas. O ideal é a gente realmente afastar e ter a qualidade de vida, né? Que é uma dos pontos da nossa felicidade. A nossa felicidade é ter qualidade de vida, qualidade com os amigos, né? Então, assim, você... Agora, uma coisa que eu não consigo ver inveja é a mãe. A mãe nunca inveja um filho. O pai pode ser que inveje. Mas a mãe, o coração, o amor de mãe, é impossível ter inveja de um filho ou de uma filha, né? Isso é tão interessante, por quê? Porque foi criado dentro, na vida intrauterina, uma ligação tão forte que você sempre vai fazer o bem e sempre vai aplaudir o seu filho, a sua filha, e sempre, se não deu certo, é porque não chegou a hora, né? Então, o amor de mãe, ele é tamanho que ele não consegue ter inveja do filho. Não consegue, não consegue. É interessante isso, né? Quando a mãe não tem inveja do filho ou da filha. E aí, uma coisa, quando a gente fala de ver a vida das pessoas, eu fico vendo se eu vejo a vida de alguém, se eu acompanho a vida de alguém, eu tenho a sensação que, poxa, fulano tem isso, tem aquilo, eu invejo fulano. Por isso que se fala que em latim a inveja se chama envidere, né? Ou seja, o envidere quer dizer em latim você não se vê, você só vê o outro. Então nós somos totalmente cegos à nossa situação de sermos cegos, né? Então, assim, a inveja, ela sempre vai ter que ser vista. Quantos famosos querem ter paz? Quantas... Ô Lourdes, seja bem-vinda, minha amiga. Quantos famosos querem ter paz? Quantas pessoas no anonimato querem ser famosos? Então sempre vai ter essa discrepância do ser humano
em falar assim, caramba, eu quero ser famoso. Mas quanta gente famosa quer viver tranquilo e não consegue? Não é? Então, assim, é muito estranho. Quando você cria a inveja e fica perseguindo as pessoas, mirando, olhando, sentindo, vendo, nossa, mas fulano conseguiu aquilo, como que conseguiu? Nossa, aí dá aquela tristeza profunda dentro dela, aquela infelicidade. Isso é péssimo. E aí quando você vê uma pessoa se dando bem, a pessoa crescendo, estourando, acontecendo de verdade, a pessoa fica infeliz. Porque na verdade eu não estou me vendo, eu estou vendo a infelicidade alheia. Eu quero que o outro seja infeliz para que eu tenha prazer. Olha que coisa mais louca, né? E isso, gente, é bíblico, né? Se a gente for pegar as escrituras sagradas, está lá. Caim e Abel, não é? Caim e Abel já tiveram, um teve ciúme do outro, e um matou o irmão, foi a primeira morte que houve por inveja, não é? Então isso é dos primórdios e isso acompanha o ser humano. Então por que que a gente tem esse sentimento dentro da gente? Por que que a gente tem? É claro que em algum momento da nossa vida a gente teve esse sentimento mais forte ou mais fraco, mas temos. Eu, particularmente, eu já tive inveja, sim, não é? Mas hoje eu percebo que o ideal é eu tocar minha vida e fazer o que eu tenho que fazer. Cada um é responsável por si. Então eu parei de olhar para os outros, de me comparar com os outros e olhar para mim. Quando eu fiz isso, eu comecei a desatar o nó da inveja. A Time to Go está aí e a Time to Go ela trabalha com jovens atletas que muitos se comparam. E nessa comparação surge a inveja. Poxa, fulano consegue fazer gol, fulano consegue fazer aquilo, fulano foi para tal time. Então a inveja faz parte da cabeça do ser humano, porque o sucesso é o querer me comparar. Quando eu me comparo a alguém, é que eu quero atingir aquilo. Eu quero atingir o sucesso que aquela pessoa tem. Mas se eu não consigo, eu vou invejá-la. Então, quanto mais ela crescer, mais raiva eu vou ter dela. Mais infeliz eu serei. Olha só que estranho, né? É um sentimento muito frívolo. E se a pessoa se dá bem, se o atleta está se dando bem, está se destacando, está fazendo gol, está sendo convocado, está mudando de time, aquele invejoso fica para morrer. Então a inveja nada mais é do que um sentimento baixo que nós temos e nós não podemos negar isso. O que nós podemos é trabalhar isso. Trabalhar da seguinte forma. O que? Olha só. Cada um é cada um. Cada um tem a sua história de vida. E cada um tem que ser respeitado por isso. Então não adianta eu querer chegar e falar para... não, tá, tudo bem, eu sei da história de vida de fulano, mas mesmo assim eu vou continuar invejando. Não. É o faltar de olhar para dentro, né? No Inferno de Dante, que ele trata os 7 pecados capitais, o segundo terraço são os 7 pecados, né? Então, assim, para você chegar no paraíso, você começa do mais grotesco até o menos pesado, assim dizer, dos 7 pecados, né? E o primeiro é o orgulho. O orgulho é o principal pecado no Inferno de Dante, né? E aí o segundo terraço é a inveja. E a inveja,
As pessoas, elas só poderiam evoluir para o paraíso quando elas estivessem nesse terraço da inveja, com os olhos perfurados com arame e fechado. Por quê? Porque não olhavam para elas, olhavam para os outros. E de tanto olhar para os outros, eles ficavam no inferno, ali com os olhos fechados através de arame. Então, a sugestão básica que tem que ter e que a gente precisa trabalhar é o quê? Olha para você. Se a gente olha para o nosso interior, se a gente olha para a nossa história de vida, o que a gente quer e deixar a vida dos outros seguir, é a melhor coisa que tem. Por que eu tenho que me preocupar com a vida dos outros? Eu tenho que me preocupar com a vida da minha família, é óbvio, né? A família, ela faz parte, a família está ali dentro, eu preciso cuidar, eu preciso dar atenção. Isso é importante. Agora, de colegas de trabalho, de amigos, por que não parabenizar, por que não ser de coração? Poxa, você conquistou isso, que legal, foi seu mérito, não foi o meu. Eu tenho que fazer a minha parte para poder merecer, né? E a gente esquece muitas vezes que para você chegar no topo, tem um trabalhão tão grande, é um trabalho tão grande para você chegar ao topo. Mas você chegar ao topo não é tudo. Você se manter no topo é o que é o mais difícil. É o maior desafio do ser humano, é ele se manter no topo. Então, essas palavras, quando a gente fala desse sentimento da inveja, esse sentimento tacanho, visceral, desarmonioso, por que a gente tem que ter inveja ou viver invejando as pessoas? Que cada um seja feliz com o que faz, com o que tem, não é? Então, assim, se eu posso viver com pouco e fulano pode viver com muito, isso não é problema meu. Jamais vai ser problema meu. Tem uma história que fala assim, dois amigos, um super bem sucedido e o outro estava passando por uma situação financeira muito difícil, desafiadora. Ele chega para um jantar na casa do amigo e o amigo chega lá para ele e fala assim: rapaz, esse tapete eu comprei aqui, ele foi 5 mil reais, ele veio da Pérsia, é um tapete de não sei quantos anos e tal, e o cara não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Eu estou pensando em comprar um quadro assim assado que vai custar tanto, um painel. E o cara não tinha dinheiro para botar combustível. Por que essa pessoa que está no momento transitório, numa fase não boa, ela vai ter inveja da pessoa que está bem? Porque quem está bem não vai ficar pensando, tendo inveja de outras pessoas. Ele vai viver a vida dele, vai comprar o quadro dele, vai curtir o tapete peça dele lá e pronto. Agora, quem está numa situação desfavorável tende a ter inveja. Assim, poxa, o cara gastou não sei quantos mil reais no tapete e eu não tenho dinheiro para pagar minha luz. Então também a inveja, não só pelo fato de querer comparar-se, mas também pelo fato de ter muita diferenciação de situações, seja ela financeira, seja ela amorosa, seja ela familiar, sempre tem isso. Quer ver um exemplo? Isso eu adoro usar esse exemplo. Pela negatividade do ser humano que leva a esse sentimento da inveja, tá? Você consegue um cargo que você sai de 10 mil reais, você vai ganhar 18 mil reais. Você foi promovido. E nessa promoção, as pessoas, você chegou para seus amigos e falou: poxa, fui promovido,
E aí, que legal e tal. Pô, vai aumentar o salário? Vai muito. Poxa, eu nem esperava tanto que era. Então as pessoas ficam assim, legal. Parabéns, sucesso. Aí passa 1 mês ou 3 meses depois, essa mesma pessoa que foi promovida foi mandada embora. Porque a empresa foi comprada e aí botaram toda uma nova galera já da empresa antiga. E aí chegou para os amigos, pô gente, tô chateado, o que foi? Não, eu fui demitido porque a empresa foi vendida e aí já tinha os profissionais e tudo mais. Meu Deus do céu, olha a entonação como já muda, né? Meu Deus do céu, como pôde isso acontecer? Caramba, jura? Mas e aí, seu currículo está pronto? Você já está disparando seu currículo? Eu posso te ajudar? Eu posso fazer alguma coisa? A pior ajuda que tem é aquela pessoa que chega assim, fala assim, se precisar de mim eu tô aqui, tá? Isso não é amigo. Isso não é ajuda. Ajuda de verdade é quando você tá mal, aí a pessoa, o que você está precisando? Tô aqui para te ajudar, vamos lá. O que você quer? Eu vou fazer isso aqui, tá bom para você? Ou não? Tô aqui para qualquer coisa. É muito fácil, é muito cômodo, né? Ou outra situação tão parecida quanto essa do emprego é do carro. O cara vai, troca de carro e aí mostra para os amigos, para a família, olha aí, troquei de carro, agora tô bem, tô com um carrão, 0 km e tal. Aí o pessoal, pô, legal, parabéns, hein? Você merece, já destilando, né? A inveja ali, né? Ou então a negatividade, já destilando. E aí a pessoa, depois de uma semana, o carro é roubado. E aí fala pro pessoal, pros familiares, gente, meu carro foi roubado. Como? Te sequestraram? Você tá bem? Como é que foi? Quantos detalhes? Ou seja, a sordidez do ser humano em ver alguém crescer, alguém evoluir, alguém se dar bem através dos méritos próprios, né? Muitas vezes não são aceitos, né? É muito melhor você ficar em silêncio. Eu costumo falar que felicidade dura mais sem plateia. Por quê? Porque o ser humano, quando fica sabendo das coisas, ele vai botar psica, vai falar alguma coisa, vai chegar, vai fazer. Então, assim, infelizmente, você lembra, existe muito isso. Vou participar de um processo seletivo. Não fala pra ninguém, fica quieto aí, porque se você falar, o que vai chover de olho gordo, que aí são as crendices também, né? Que a gente tem essa parte mágica, que é contra a inveja, né? É engraçado, olho de boi. Você usa um olho de boi, coloca dentro de um copo d'água o olho de boi, e se ele flutuar, é porque todas as energias da inveja foram colocadas ali. Mas só que esquece que biologicamente o olho vai flutuar uma hora, né? Bom, mas isso não vem ao caso. Então aí vem também as magias, né, que falam muito, a arruda, sal grosso, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, ou seja, tem várias mágicas contra a inveja. Dizem, para quem não sabe, por que o uso do sal grosso? Muita gente antigamente andava e jogava o sal grosso atrás, que era justamente para pegar no olho do diabo, para o diabo não ficar com o olho irritado por conta do sal grosso, né? Passar a arruda, botar uma florzinha de arruda, nem o capeta vai chegar perto, né? Porque é um cheiro tão forte e a pessoa sofre a possibilidade de todo mundo se afastar dela por conta do cheiro. Mas enfim, existem tudo isso, né?
A inveja, ela tenta ser combatida de todas as formas, desde que mundo é mundo, desde as escrituras sagradas e também no nosso cotidiano. A gente não fica falando a todo mundo quais são os nossos projetos de vida, o que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Isso até mesmo para dentro da família, tá? Não vou nem falar isso para fulano porque estou participando de um projeto aí, vai que dá certo, e se fulano ficar sabendo, é melhor não saber porque vai botar a zica aí, vai botar olho gordo e vai dar errado. Então assim, particularmente, o que eu considero, sendo palavras breves, né? Palavras bem econômicas, a inveja ela vai existir, sempre vai existir na nossa vida. Mas só que tem uma coisa que é muito importante nisso. Vamos deixar de ficar se preocupando com a vida dos outros e preocupar com a nossa vida, né? Poxa, fulano tem a mesma idade, aí entra a comparação, né? Que é outra coisa que a gente tem que parar de se comparar. A gente tem que parar de se comparar. Poxa, fulano tem a minha idade, veio do mesmo bairro, da mesma situação e está super bem hoje. Por que isso? E não comigo? É porque a inveja tem um código dela muito forte. Tem um código muito interessante. A inveja, ela bota uma cortina sobre os seus fracassos. Então, ela não deixa você ver os seus fracassos. Então, é muito mais fácil você ficar olhando para os outros. A inveja, ela tem essa necessidade. Ela mostra para os outros, você fica focado nos outros, invejando os outros, mas você não consegue perceber que você falhou, que você fracassou, que você poderia ter feito diferente e não fez. E quando isso acontece, você muda muito a forma de você enxergar as coisas. Reconheça seus fracassos. Todos nós somos seres errantes, né? Nós erramos. Então a gente não pode ficar preso a isso, a essa situação de não, eu tenho que acertar sempre. Quando a gente usa desculpa que fulano só se dá bem, que fulano nasceu com a bunda virada para a lua, né? Tem muito isso, e eu não me dou bem, é porque eu fracassei. Mas eu deixo de olhar para o meu fracasso para ficar olhando o fracasso do outro, o sucesso do outro. E isso dá inveja. Isso realmente causa a inveja na pessoa. Então, eu penso que é necessário a gente mudar a forma como nós vemos as situações da nossa vida. Primeiro, reconheça que você é falível, que você vai errar. Reconheça que há pessoas que não vão ter o mesmo entendimento seu e vão ficar invejando você. Pessoas que querem saber da sua vida, porque o prazer do seu fracasso, o seu fracasso é o prazer do invejoso. O invejoso, ele adora ver o fracasso dos outros. É uma descarga tão forte de endorfina. Endorfina são os hormônios do prazer, né? Daí tem vários hormônios aí, serotonina, enfim, vários. E aí você vê aquilo, a pessoa feliz, nossa, fulano se deu mal, que coisa boa. Agora, quando a pessoa se dá bem, o invejoso ele fica infeliz. Então, se a gente parar para refletir, tomemos algumas atitudes importantes para isso. Não fiquemos divulgando tudo que a gente faz ou os nossos projetos, porque você pode ser feliz, desde que seja menos do que eu. Essa é a grande verdade.
Então, assim, a partir do momento em que você não conta tanto as coisas para as pessoas, você fica ali reservado e trabalhando enquanto as pessoas estão discutindo, procurando luz e você está na sua, melhor coisa. Evite ficar falando dos seus projetos de vida. Se afaste de pessoas negativas, que são pessoas que ficam ali com aquela nuvenzinha chovendo o tempo inteiro ali do teu lado. Se afastem dessas pessoas, sabe? Procurem pessoas que façam com que você cresça. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. Então, que convivamos com pessoas que seja up, que quer o seu bem, que quer a sua felicidade, que está ali para te ajudar. Não pessoas que ficam puxando para baixo. Então, qualifique mais ainda com quem você possui amizade. E uma outra coisa que não tão importante quanto as outras, mas eu não posso deixar de comentar aqui, é que sempre vai ter alguém querendo o seu lugar, querendo viver a sua vida, querendo carregar os louros que você tem. Mas só que ninguém quer passar por toda a dificuldade da vida que você já passou, ou passa ainda, né? Então, isso é muito difícil. Ver a felicidade, o empenho, o sucesso dos outros é ótimo. Agora, você saber lutar, fazer isso todo santo dia é que é o difícil. Então, a dica que eu dou para a audiência em relação à inveja, se afaste dessas pessoas, se afaste delas, fale menos, não é? Evite se comparar com outras pessoas que você vê, que você convive. Porque fulano não tem isso, eu não tenho. Porque fulano não tem isso, eu não tenho. Então isso já gera automaticamente, instintivamente, uma inveja. Então, deixemos isso, não nos comparemos com ninguém, nós somos genuínos, nós somos próprios, nós somos únicos. Então cada um tem a sua forma. E, por último, não tão importante quanto os outros, não julgue. Trabalhar o não julgamento é fundamental para a gente viver uma vida mais leve. Então esse é o recado, essa é a live que eu queria passar hoje para vocês sobre a inveja. Cuidado, a inveja, a pessoa que é invejosa, ela quer a infelicidade, a tristeza, a desarmonia, o desamparo do outro. Não seja assim, seja uma pessoa do bem, que queira ajudar, que contribua para o crescimento, tá bom? Amanhã teremos a 9ª live, às 21 horas, amanhã sexta-feira, dia 5, se não me falha a memória, é isso? Eu tô meio que na cápsula do tempo, gente. Não, dia 4, amanhã é dia 4. Falando sobre solidão e amor, que é um tema também muito interessante, que nessa pandemia surgiu muito, está acontecendo muito e a gente não sabe como lidar com isso, a solidão e o amor. Então a gente vai falar isso amanhã. Amanhã a partir das 21 horas, tá bom? Um beijo no coração de vocês e se cuide. Tchau.